Entramos na minha própria cozinha naquela terça-feira à noite, com as compras que tinha orçado cuidadosamente, e encontrei meu filho Marcelo, de 32 anos, cochichando com minha irmã Lúcia perto da janela. Eles pararam de falar no momento em que me viram, mas não antes de eu captar a culpa piscando no rosto de ambos. "Mãe", Marcelo disse, usando aquele tom cauteloso que ele usava quando estava prestes a pedir algo. Estávamos apenas discutindo uns assuntos de família. Assuntos de família. A frase pesou no meu peito, pois ultimamente eu me sentia uma estranha na minha própria família. Lúcia vinha visitando com mais frequência ao longo do último mês, sempre quando Marcelo estava em casa depois do trabalho na empresa de seguros, sempre encontrando motivos para ficar para o jantar ou demorar até tarde da noite. Coloquei as compras na bancada, minhas mãos mais firmes do que meu coração. Que tipo de assuntos de família? Lúcia alisou o cabelo perfeitamente arrumado. A mesma tonalidade ruiva que o meu tinha antes de eu parar de pintá-lo para economizar dinheiro. Ela usava joias caras que brilhavam sob a luz da cozinha, lembretes do casamento bem-sucedido que ela havia feito, enquanto eu criei Marcelo sozinha depois que o pai dele nos deixou quando ele tinha 3 anos. "Nada que te interesse no momento, Margarida", disse ela com aquele sorriso de desprezo que eu conhecia desde a infância. "Apenas algumas decisões que Marcelo precisa tomar sobre o futuro dele. O futuro dele. Como se eu não tivesse passado 29 anos planejando, sacrificando e construindo esse futuro com minhas próprias mãos. Como se cada escolha que fiz, desde que me tornei mãe solteira, não tivesse sido sobre dar a ele oportunidades que eu nunca tive." Marcelo evitou meus olhos, mexendo no celular daquele jeito que ele fazia quando era adolescente e estava escondendo algo. Mas ele não era mais um adolescente. Ele era um homem adulto com um emprego estável, ainda morando na minha casa porque alegava estar economizando dinheiro, ainda comendo a minha comida e usando o meu carro quando o dele precisava de consertos. "Marcelo", eu disse calmamente. "Que decisões?" Foi quando ele me olhou diretamente pela primeira vez, desde que eu entrara na minha própria cozinha. Seus olhos continham algo que eu nunca tinha visto antes. Não exatamente desafio, mas uma fria dose de cálculo que fez meu estômago afundar. "Mãe, a senhora precisa entender uma coisa." A voz dele havia mudado, assumido o tom autoritário que ele usava no trabalho. "A senhora me criou para buscar o que eu quero, para não deixar oportunidades passarem por causa de sentimentalismo." A palavra pairou no ar como um tapa. Sentimentalismo. Como se o meu amor, os meus sacrifícios, a minha vida inteira dedicada ao bem-estar dele não fossem nada além de fraqueza emocional. "Que oportunidade!" sussurrei, embora uma parte de mim já soubesse que a resposta quebraria algo dentro de mim que talvez nunca se curasse. Lúcia se aproximou de Marcelo, a mão dela repousando possessivamente em seu braço. O gesto era sutil, mas inconfundível, íntimo de um jeito que minha visão ficou turva nas bordas. "Margarida", Lúcia disse, usando o tom paciente que as pessoas reservam para crianças lentas. "Marcelo e eu ficamos próximos nestes últimos meses. Muito próximos. E percebemos que alguns arranjos nesta casa precisam mudar." A cozinha de repente parecia pequena demais, as paredes se apertando enquanto minha irmã estava no meu espaço, tocando meu filho, falando sobre arranjos na minha casa como se eu fosse uma inquilina cujo contrato estava prestes a expirar. "Arranjos?" consegui perguntar, embora minha voz soasse estranha aos meus próprios ouvidos. Marcelo se mexeu desconfortável, mas não tirou a mão de Lúcia do braço. "Mãe, a senhora tem que admitir que esta casa é grande demais para uma pessoa só. E com o divórcio de Lúcia finalmente resolvido, ela precisa de um lugar estável para se reerguer enquanto organiza as coisas." Estável. Minha casa era estável porque eu havia trabalhado em turnos duplos por anos para pagar a hipoteca. Eu mesma pintei cada parede, consertei cada torneira pingando, substituí cada pedaço de carpete gasto, quadrado por quadrado, quando não podia pagar por uma instalação profissional. "Ela pode ficar no quarto de hóspedes", eu disse automaticamente, ainda tentando processar o que estava acontecendo na minha própria cozinha. Lúcia riu, um som como vidro quebrando. "Ah, Margarida. Doce e ingênua Margarida. Não é exatamente isso que tínhamos em mente." O silêncio que se seguiu durou uma eternidade e nenhum tempo. Nele, observei meu filho, o bebê que amamentei durante a pneumonia,
A criança para quem li histórias de ninar todas as noites por anos, o adolescente que levei para o treino de futebol e ajudei no dever de casa, olhar para mim com olhos que pertenciam a um estranho. A senhora me criou para ser forte, ele disse finalmente, para não deixar que a culpa ou a obrigação me impeçam de buscar o que eu quero. Bem, é isso que eu quero. Isso. Como se minha irmã fosse um objeto a ser adquirido. Como se minha casa fosse propriedade a ser reivindicada. Como se eu fosse simplesmente um obstáculo a ser gerenciado em vez da mulher que lhe havia dado tudo. Eu fiquei ali, segurando uma sacola de supermercado que comprei para fazer o jantar para as 2 pessoas que estavam casualmente desmantelando a minha vida, e senti algo se quebrar no meu peito. Não meu coração se partindo, mas algo mais profundo. Alguma crença fundamental sobre amor e família, e a presunção de que as pessoas mais próximas não o destruiriam deliberadamente. A sacola escorregou das minhas mãos, laranjas rolando pelo chão que eu tinha esfregado naquela manhã, e nenhum dos 2 se moveu para me ajudar a recolhê-las. Nos dias seguintes, observei minha própria casa se transformar em algo irreconhecível. Lúcia mudou suas malas para o que tinha sido o quarto de Marcelo, alegando que precisava do melhor espaço no armário. Marcelo, enquanto isso, mudou-se discretamente para o quarto principal, o meu quarto, explicando com casual indiferença que, como Lúcia estava usando o quarto dele, esse arranjo fazia mais sentido. Encontrei-me deslocada para o quarto de hóspedes, o menor quarto em uma casa que eu pagava desde antes de Marcelo conseguir andar. A ironia não me passou despercebida. Eu havia me tornado uma hóspede na minha própria vida. É só temporário, mãe, Marcelo disse quando eu estava no corredor segurando meu travesseiro e uma muda de roupa, olhando para a porta fechada do meu próprio quarto, até encontrarmos uma solução mais permanente. Solução permanente. As palavras ecoaram na minha cabeça enquanto eu arrumava meus pertences no quarto de hóspedes apertado que cheirava levemente a naftalina e desuso. O que exatamente era a solução permanente que eles tinham em mente? Lúcia se instalou na vida doméstica com uma facilidade perturbadora. Ela cozinhava refeições elaboradas usando ingredientes que eu não podia pagar, e então as servia na minha mesa de jantar enquanto discutia planos para melhorias na casa, cortinas novas para a sala, uma cor de tinta diferente para a cozinha, talvez derrubar uma parede para criar um espaço mais aberto. Esta casa tem um potencial incrível, ela disse durante um jantar uma noite, cortando um bife que custava mais do que eu tipicamente gastava em compras em uma semana. Com a visão certa, poderia se tornar algo realmente especial. Marcelo acenou com a cabeça entusiasticamente, como se nunca tivesse notado a casa antes de Lúcia apontar suas falhas. A mesma casa onde ele havia dado seus primeiros passos, aprendido a andar de bicicleta na garagem, trazido amigos da escola para lanches que eu preparei com o que sobrasse do meu orçamento, após pagar as contas. A mãe sempre foi muito prática com a decoração, ele disse sem olhar para mim. Nunca viu as possibilidades de verdade. Muito prática. Como se minha incapacidade de pagar luxos desnecessários fosse uma falha de caráter, e não uma realidade matemática criada por criar um filho sozinha com um salário de secretária. Eu comi meu jantar em silêncio, sem sentir o gosto de nada, enquanto eles planejavam reformas na minha casa como se eu não estivesse sentada a 1 metro de distância. A conversa fluía ao meu redor como água ao redor de uma pedra, incluindo-me apenas quando um reconhecimento direto se tornava inevitável. Margarida, você se importa se a gente mudar os móveis da sala? Lúcia perguntou com falsa doçura. O sofá ficaria muito melhor virado para o outro lado. O sofá que eu havia economizado por 8 meses para comprar. O sofá onde eu segurei Marcelo quando ele estava doente, onde assistimos a filmes juntos durante a adolescência dele, quando ele ainda queria passar tempo com a mãe. Claro que não, ouvi-me dizer, pois o que mais eu poderia dizer? Eles não estavam realmente pedindo permissão, estavam me informando sobre decisões que já haviam tomado. Na manhã seguinte, acordei com o barulho de móveis sendo movidos. Quando saí do quarto de hóspedes, minha sala de estar havia sido completamente transformada. O sofá agora ficava de costas para a janela, onde eu sempre gostava de assistir ao nascer do sol com meu café da manhã. As fotos de família que decoravam a lareira, fotos da formatura de Marcelo, de nossas raras férias, de feriados que celebramos juntos,
Foram substituídas por velas caras que Lúcia havia comprado durante um de seus passeios de compras. Não parece muito mais sofisticado? Lúcia perguntou, examinando seu trabalho com óbvia satisfação. Sofisticado. Outra palavra que parecia uma crítica, como se minhas escolhas anteriores tivessem sido infantis ou embaraçosas. Olhei ao redor de uma sala que não parecia mais um lar, procurando vestígios da vida que construí ali, encontrando apenas a visão de Lúcia imposta sobre minhas memórias. Onde estão as fotos? Perguntei calmamente. Ah, aquelas coisas antigas? Lúcia acenou com desdém. Eu as guardei em uma caixa no armário do corredor. Honestamente, Margarida, na sua idade, você deveria olhar para frente, não para trás. Na minha idade. 57 anos não era velhice, apesar da implicação de Lúcia de que eu havia atingido alguma data de validade onde as memórias se tornavam um fardo em vez de algo precioso. Mas parada na minha sala transformada, senti-me mais velha do que meus anos, desgastada pela casual crueldade das pessoas que deveriam me amar. Marcelo saiu da cozinha carregando 2 xícaras de café. Café caro que Lúcia havia comprado para substituir a marca de supermercado que eu sempre comprava. Ele entregou uma a Lúcia com um sorriso que eu não via dirigido a mim há meses. Obrigada, meu amor, Lúcia disse, o carinho soando como um golpe físico. Meu amor. Ela chamava meu filho de meu amor enquanto eu estava invisível na minha própria sala de estar, segurando uma caneca de café instantâneo porque não havia sobrado o café bom para 3 pessoas. Mãe, Marcelo disse, finalmente reconhecendo minha presença. Eu e Lúcia vamos dar uma olhada em algumas lojas de móveis hoje. O conjunto da sala de jantar está parecendo bem datado. O conjunto da sala de jantar que herdei da minha mãe, a mesa onde 3 gerações de mulheres serviram refeições em família e ajudaram com deveres de casa e bolos de aniversário feitos de misturas prontas porque era o que podíamos pagar. Não há nada de errado com aquela mesa. Eu disse, surpresa com a firmeza na minha própria voz. Bem, não, Marcelo concedeu. Mas Lúcia acha que algo mais moderno daria uma atualizada no espaço. E, honestamente, mãe, quando foi a última vez que a senhora recebeu alguém aqui? Se a Lúcia vai receber os amigos dela? Os amigos de Lúcia. Na minha casa. Em torno da mesa da minha mãe, que era aparentemente muito embaraçosa para receber visitas adequadamente. Eu os observei sair juntos, a mão de Lúcia aninhada possessivamente no braço de Marcelo, enquanto caminhavam em direção ao carro dela. Um sedã de luxo que fazia meu Honda de 10 anos parecer surrado em comparação. Eles foram embora para gastar dinheiro que eu supus ser de Lúcia, tomando decisões sobre móveis que preencheriam minha casa, discutindo mudanças em um lar onde eu estava me sentindo cada vez mais como uma estranha. O silêncio depois que saíram era diferente da solidão a qual eu havia me acostumado ao longo dos anos. Não era a paz tranquila do meu próprio espaço. Era o vazio oco da exclusão, de ser feita sentir como uma intrusa na minha própria vida. Sentei-me na minha sala de estar reorganizada, em uma cadeira que agora estava virada para a direção errada, e tentei entender como eu havia me tornado tão invisível para a única pessoa que sempre coloquei antes de mim. Quando Marcelo parou de me ver como sua mãe e começou a me ver como um obstáculo a ser superado, a casa parecia maior e menor simultaneamente, grande demais para uma pessoa, mas de alguma forma não grande o suficiente para nós 3. Cada cômodo agora carregava o perfume caro de Lúcia, cada superfície carregava evidências de sua casual presunção de que meu espaço era dela para reivindicar e melhorar. Tirei as fotos da minha mãe do armário do corredor onde Lúcia as havia banido, segurando cada imagem como uma oração. Aqui estava Marcelo aos 8 anos, banguela e orgulhoso, mostrando um projeto de ciências no qual trabalhamos juntos por semanas. Aqui estava Marcelo aos 16, envergonhado, mas tolerante, enquanto eu insistia em tirar fotos antes da primeira entrevista de emprego. Aqui estava Marcelo aos 25, com o braço em volta de mim no meu jantar de aniversário, seu sorriso genuíno e caloroso. Quando aquele calor se transformou em indiferença, quando o meu amor se tornou algo a ser gerenciado em vez de valorizado, eu tentei manter a normalidade, agarrando-me às rotinas que sempre ancoraram meus dias. Todas as manhãs, eu preparava o café da manhã para 3 pessoas, arrumando a mesa com o mesmo cuidado que mostrei por 29 anos. Eu cozinhava as panquecas favoritas de Marcelo,
as que aperfeiçoei em incontáveis manhãs de sábado, quando ele era jovem e ainda pensava que passar tempo com a mãe era a melhor maneira de começar o fim de semana. Mas agora ele mal olhava para o prato que eu colocava diante dele, muito absorvido na conversa que estava tendo com Lúcia sobre os planos para o dia. Ela comia delicadamente, comentando como o mel era muito doce ou as panquecas muito pesadas. Sugestões entregues com a autoridade casual de alguém que assumia que suas preferências se tornariam naturalmente a política da casa. Margarida, você realmente deveria tentar usar menos açúcar em tudo, Lúcia disse, limpando os lábios com um dos meus guardanapos de pano. Na nossa idade, precisamos pensar na nossa saúde. Nossa idade. Como se fôssemos pares. Como se os 8 anos entre nós não a tivessem posicionado sempre como minha irmã mais nova, que se beneficiou de cada erro que cometi, navegando na vida primeiro. Eu gosto delas do jeito que estão, Marcelo disse, mas seu tom era distraído, desinteressado. O jeito que você responderia a uma garçonete que perguntou se estava tudo satisfatório. Eu recolhi os pratos quando terminaram, lavando a louça enquanto eles discutiam a agenda do dia. Compras de roupas de cama novas. Almoço em um restaurante caro no centro. Uma visita ao advogado de Lúcia para finalizar algum aspecto do acordo de divórcio que aparentemente exigia a presença de Marcelo. Por que você precisa que Marcelo vá com você? Perguntei, genuinamente curiosa sobre qual papel meu filho desempenhava nos procedimentos legais da minha irmã. Lúcia trocou um olhar com Marcelo. Uma daquelas comunicações silenciosas que me excluíam completamente. Apenas alguma papelada que precisa de testemunha, ela disse vagamente. Marcelo tem sido muito prestativo com toda a complicação financeira. Complicação financeira. Perguntei-me que tipo de experiência meu filho, que nunca havia conseguido gerenciar seu próprio orçamento, poderia oferecer à minha irmã, que havia sido casada com um empresário rico por 15 anos. Depois que eles saíram, passei a manhã limpando uma casa que estava começando a parecer uma exposição de museu da vida de outra pessoa. Os hidratantes caros de Lúcia haviam reivindicado espaço na bancada do meu banheiro. Seus lenços de seda pendiam no meu armário do corredor. Seus livros, romances de capa dura e guias de autoajuda sobre manifestar abundância, haviam substituído minhas revistas de jardinagem na mesa de centro. Quando voltaram à tarde, carregavam sacolas de compras de lojas que eu nunca pude sequer cogitar entrar. Lençóis novos para o meu quarto, onde Marcelo agora dormia, toalhas novas para o meu banheiro, onde Lúcia agora mantinha sua extensa coleção de produtos de beleza, almofadas novas para a minha sala de estar, onde eu aparentemente não tinha mais voz nas decisões de decoração. Encontramos as ofertas mais incríveis, Lúcia anunciou. Embora as sacolas ostentassem os logotipos de lojas de departamento, onde ofertas incríveis tipicamente começavam em um valor maior do que eu gastava em roupas em um ano. Mãe, a senhora precisa ver os lençóis que escolhemos, Marcelo disse com um entusiasmo que eu não ouvia dele há meses. Realmente alta contagem de fios. A senhora vai amar a sensação. Eu amaria a sensação no meu próprio quarto, onde eu não era mais bem-vinda para dormir. A ironia parecia ter passado despercebida por ele inteiramente. Que bom, meu amor, eu disse, o carinho soando estranho na minha língua quando dirigido a alguém que havia se tornado um estranho. Lúcia tem um ótimo gosto, Marcelo continuou. Ela realmente me ajudou a entender a qualidade, como às vezes vale a pena gastar mais para ter algo que seja realmente bom. Qualidade. Como se tudo o que eu já havia comprado, cada escolha cuidadosa que fiz com recursos limitados, tivesse sido inferior. Como se os lençóis para os quais economizei por meses fossem de alguma forma vergonhosos em comparação com as escolhas caras de Lúcia. Naquela noite, ofereci-me para cozinhar o jantar, sugerindo a refeição favorita de Marcelo. O assado de panela que eu fazia todo domingo há anos, cozido lentamente até desmanchar com um garfo, servido com purê de batatas e o feijão verde que ele realmente comia quando criança. Ah, isso parece tão pesado, Lúcia disse antes que Marcelo pudesse responder. Eu estava pensando em algo mais leve, talvez aquela receita de salmão que vi na minha revista de culinária. Minha revista de culinária. Ela estava assinando publicações culinárias caras no meu nome,
revistas que chegavam endereçadas à minha casa, mas continham receitas que exigiam ingredientes dos quais eu nunca tinha ouvido falar e equipamentos de cozinha que eu não possuía. Salmão parece ótimo. Marcelo concordou imediatamente. Mãe, a senhora se importa se a Lúcia assumir a cozinha hoje à noite? Ela está querendo experimentar esta nova receita. Importar. Como se meus sentimentos fossem um pequeno inconveniente a ser reconhecido e desconsiderado. Como se minha cozinha fosse um privilégio a ser concedido em vez do meu próprio espaço. Claro que não, eu disse, pois o que mais eu poderia dizer? Observei da soleira enquanto Lúcia comandava minha cozinha com a confiança de alguém que nunca precisou calcular o custo de cada ingrediente. Ela usou minhas melhores panelas, aquelas que eu mantive cuidadosamente temperadas e sem arranhões por anos. Ela abriu temperos que eu nunca comprei. Ervas que custavam mais por grama do que a maioria das minhas refeições custava por porção. Margarida, você poderia dar um pulo no supermercado? Lúcia chamou por cima do ombro. Eu preciso de alcaparras e daquele azeite bom. O tipo caro? Deixei uma lista na bancada. A lista continha itens que custariam mais do que meu orçamento semanal de supermercado. Azeite importado, vegetais orgânicos, uma garrafa de vinho que custava o que eu tipicamente gastava em comida por 3 dias. Não tenho certeza se posso pagar. Comecei. Ah, não se preocupe com isso. Lúcia interrompeu. Marcelo me deu o cartão de crédito dele. É só colocar tudo lá. O cartão de crédito de Marcelo. Aquele para o qual ele se qualificou com base no emprego estável que manteve enquanto morava sem pagar aluguel na minha casa, comendo comida que eu comprava, usando os serviços públicos que eu pagava. A independência financeira que ele construiu sobre a base do meu apoio, agora sendo usada para comprar ingredientes para refeições que ele compartilharia com minha irmã, enquanto eu me sentava na periferia da minha própria sala de jantar. No supermercado, escolhi os itens da lista de Lúcia com ressentimento crescente. Cada ingrediente caro parecia uma evidência de quão completamente eu havia sido substituída, de quão facilmente Lúcia havia entrado no meu papel como a mulher que nutria Marcelo, que criava o conforto doméstico que ele sempre havia dado como certo. Quando voltei, a cozinha cheirava a restaurante, cheia de aromas que eu nunca fui capaz de criar com minhas refeições simples e ingredientes básicos. Lúcia movia-se pelo meu espaço como se fosse a dona, confiante e graciosa de maneiras que eu nunca me senti, mesmo na minha própria casa. Hora perfeita, ela disse, mal olhando para mim enquanto eu colocava as sacolas de compras na bancada. Marcelo está abrindo o vinho. Vai ser uma noite tão agradável. Agradável para quem? Me perguntei, observando Marcelo abrir uma garrafa que custava mais do que eu tipicamente gastava em compras em 2 semanas. Eles se sentaram à minha mesa de jantar, à mesa da minha mãe, compartilhando vinho e conversas sofisticadas sobre restaurantes e destinos de férias, enquanto eu me servia de uma pequena porção de salmão e me sentava no que aparentemente havia se tornado minha cadeira designada no final da mesa. Isso está incrível, Lúcia, Marcelo disse, levantando a taça em agradecimento. Você é tão talentosa, talentosa. A palavra doeu porque implicava habilidades que eu nunca possuí, capacidades que nunca desenvolvi porque estava muito ocupada trabalhando e orçando e sacrificando para aprender o tipo de culinária que impressionava, em vez de simplesmente nutrir. Eu sempre amei criar refeições bonitas, Lúcia respondeu, sua voz quente com o prazer de ser apreciada. É uma alegria cozinhar para pessoas que realmente apreciam boa comida. Pessoas que podiam apreciar boa comida. A implicação era clara. Eu não era uma dessas pessoas. Minha apreciação aparentemente havia sido inadequada. Minha gratidão insuficiente. Meu paladar muito pouco sofisticado para valorizar adequadamente o cuidado que era colocado na preparação da refeição. Terminei meu jantar em silêncio, ouvindo-os planejar uma viagem de fim de semana para a região vinícola, discutindo restaurantes que queriam visitar e hotéis que cobravam mais por noite do que eu ganhava em uma semana. Eles falavam como se eu não estivesse ali, a conversa fluindo ao meu redor como se eu fosse um móvel que eles haviam se acostumado a ignorar. Quando me ofereci para limpar, Lúcia me dispensou graciosamente. Ah não, Margarida, você já fez o suficiente hoje. Eu e Marcelo cuidaremos da louça. Fiz o suficiente.
Como se comprar seus ingredientes caros e sentar-me em silêncio durante o jantar tivesse sido minha contribuição para a noite, meu papel completo agora que os participantes reais podiam desfrutar de seu tempo privado juntos. Comecei a me retrair, encontrando refúgio no quarto de hóspedes que se tornou meu exílio. As paredes pareciam mais finas ali, incapazes de abafar os sons da felicidade doméstica de Marcelo e Lúcia acontecendo no resto da minha casa. As risadas deles flutuavam pelas saídas de aquecimento, conversas íntimas que paravam abruptamente sempre que eu aparecia nas áreas comuns. Meu telefone raramente tocava mais. Os poucos amigos que mantive ao longo dos anos, outras mães solteiras que entendiam os desafios de criar filhos sozinhas, haviam gradualmente desaparecido da minha vida, pois a presença de Lúcia tornava as visitas sociais estranhas e desconfortáveis. Como você explica que sua irmã se mudou para morar com seu filho adulto, reivindicando espaço e autoridade em sua casa, enquanto a trata como uma parente indesejada? O silêncio no meu pequeno quarto parecia pesado, pressionando meu peito durante as longas horas em que Marcelo e Lúcia estavam fora juntos, vivendo uma vida que parecia exigir minha ausência para funcionar corretamente. Eu comecei a jantar sozinha, preparando refeições simples que não competiriam com as elaboradas performances culinárias de Lúcia, sentando-me na bancada da cozinha enquanto eles ocupavam a sala de jantar com suas conversas sofisticadas. Uma noite, preparei o que sempre foi a refeição favorita de Marcelo na infância: misto quente e o tradicional caldo de tomate, comida reconfortante para uma quinta-feira chuvosa, quando a casa parecia fria, apesar do aquecimento central. Fiz 3 porções por hábito, arrumando a mesa com esperança, perguntando-me se talvez naquela noite pudéssemos fingir ser uma família novamente. Marcelo apareceu na cozinha justamente quando eu estava servindo a sopa nas tigelas, seu rosto mostrando a confusão polida de alguém que havia descoberto que sua governanta preparou uma refeição inesperada. "Mãe, a gente já comeu", ele disse gentilmente, como se estivesse dando uma notícia decepcionante a uma criança. Lúcia fez aquele prato de massa com azeite trufado. Estava incrível, incrível. Enquanto eu estava no meu quarto lendo, eles haviam compartilhado outro jantar juntos, outra refeição íntima que não exigia minha presença ou participação. "Eu não sabia", eu disse calmamente, olhando para as 3 tigelas de sopa que de repente pareciam patéticas e inadequadas. "Pensei que talvez pudéssemos comer juntos hoje à noite." "Que doce, mãe! Mas a gente tem planos de assistir a um filme que Lúcia está querendo ver. Talvez amanhã? Talvez amanhã." A frase havia se tornado sua resposta padrão para qualquer convite que eu estendesse, qualquer tentativa de recuperar um pequeno pedaço do nosso relacionamento anterior. O amanhã nunca chegava, sempre adiado por planos mais imediatos com Lúcia, atividades mais interessantes que não incluíam a mãe. Eu comi meu misto quente sozinha, sem sentir o gosto de nada, ouvindo o filme deles tocando na sala de estar, minha sala de estar, onde meu sofá agora estava de costas para a janela onde eu costumava assistir ao pôr do sol. Os sons do entretenimento noturno deles vazavam por baixo da porta fechada do meu quarto, lembrando-me de que a vida continuava sem minha participação na mesma casa que eu havia trabalhado tanto para manter. A geladeira havia se tornado um campo de batalha de sutil marcação de território. Os iogurtes caros de Lúcia e os queijos importados ocupavam as prateleiras da frente, enquanto minhas compras modestas eram empurradas para os cantos de trás. Suas garrafas de água com gás forravam a porta onde meus refrigerantes diet costumavam ficar. Até os condimentos haviam sido atualizados, mostardas artesanais e ketchup orgânico substituindo as marcas de supermercado que eu sempre comprei. Tarde da noite, incapaz de dormir no desconfortável colchão desdobrável que servia de minha cama, fui à cozinha para pegar um copo d'água e encontrei um bilhete na geladeira na caligrafia elegante de Lúcia. "Lista de compras para Margarida. Por favor, pegue amanhã." A lista continha itens que eu não podia pagar e marcas das quais eu nunca tinha ouvido falar, escrita com a presunção casual de que eu era agora a empregada doméstica responsável por manter o estilo de vida preferido deles. Amassei o bilhete e o joguei fora, mas imediatamente me senti culpada pelo pequeno ato de rebeldia. Qual o problema em ajudar com as compras? Não era isso que os membros da família faziam uns pelos outros? Mas as perguntas que assombravam minhas noites insones eram mais profundas do que as tarefas domésticas.
Quando me tornei a estranha na minha própria família? Quando o meu amor se tornou algo a ser gerenciado em vez de valorizado? Quando Marcelo aprendeu a olhar para mim com a fria avaliação de alguém calculando minha utilidade, em vez de apreciar minha devoção? A manhã seguinte trouxe outra pequena humilhação disfarçada de consideração atenciosa. Descobri que Lúcia havia contratado uma diarista para vir semanalmente, explicando que queria aliviar minha carga pela casa. "Você trabalha tanto, Margarida!" Ela disse com falsa preocupação. "E na sua idade, você não deveria estar fazendo toda essa faxina pesada." Na minha idade. Lá estava de novo, a implicação suave de que eu havia cruzado algum limite invisível para a irrelevância, de que minhas contribuições eram agora mais um fardo do que um benefício. "Eu não me importo de limpar minha própria casa", eu disse, embora as palavras soassem fracas até mesmo para os meus próprios ouvidos. "Claro que não se importa, mas por que você deveria ter que fazer?" Marcelo insistiu que contratássemos alguém. Ele se preocupa com a senhora se esforçando demais. Marcelo insistiu. Meu filho, que nunca havia limpado nada voluntariamente na vida, agora estava preocupado com o meu esforço em manter a casa que eu estava limpando perfeitamente bem por décadas. A diarista? Uma mulher eficiente chamada Rosa que falava pouco, mas trabalhava com uma minúcia impressionante. Chegava todas as quartas-feiras de manhã. Eu me encontrava escondida no quarto de hóspedes durante suas visitas, envergonhada de ser pega na minha própria casa por alguém que estava sendo pago para fazer um trabalho que eu sempre fiz sozinha. Rosa limpava ao redor da minha vida como se eu fosse mais um móvel a ser espanado e reposicionado. Ela organizava armários de acordo com as preferências de Lúcia, arrumava produtos de higiene para acomodar a extensa rotina de beleza de Lúcia, polia superfícies para exibir as melhorias decorativas de Lúcia. Uma quarta-feira, saí do meu quarto para encontrar Rosa aparentemente instruída a guardar mais dos meus itens pessoais. As fotos de família que haviam retornado brevemente à lareira foram mais uma vez relegadas a caixas no armário do corredor. Meus livros, romances policiais e guias de jardinagem que colecionei ao longo dos anos, haviam sido movidos para dar lugar aos livros de mesa de centro de Lúcia sobre design de interiores e viagens pela Europa. "Rosa, por que você está guardando minhas coisas?" perguntei, encontrando-a embrulhando cuidadosamente as estatuetas de porcelana da minha mãe em papel de seda. Ela olhou para cima com confusão apologética. Então gesticulou em direção a um bilhete escrito na caligrafia de Lúcia. "Guardar a bagunça das prateleiras da sala. Armazenar no armário do corredor. Bagunça. Minhas memórias. Os tesouros da minha mãe. Os artefatos acumulados de uma vida vivida nesta casa. Tudo reduzido à bagunça que precisava ser escondida para manter a visão de vida sofisticada de Lúcia. Passei aquela tarde sentada no meu carro na garagem da minha própria casa, incapaz de encarar entrar onde Rosa estava eficientemente apagando mais evidências da minha existência. Pelas janelas, eu podia vê-la se movendo por cômodos que costumavam parecer um lar, implementando mudanças que tornavam meu espaço cada vez mais irreconhecível. Meu celular vibrou com uma mensagem de texto de Marcelo. "Vou me atrasar no trabalho. Diga a Lúcia que vou buscar o jantar no caminho de casa. Obrigado, mãe. Diga a Lúcia, como se eu fosse o mensageiro da casa, responsável por coordenar as vidas deles, sem ter nenhum papel real nelas. A casual presunção de que eu estaria disponível para retransmitir a mensagem dele, de que meu tempo e atenção eram recursos livremente acessíveis para a conveniência deles. Quando voltaram naquela noite com comida cara de um restaurante que eu nunca pude pagar, eles comeram na sala de jantar enquanto eu estava na cozinha com um jantar congelado que aqueci no micro-ondas. Pela porta, eu podia ouvir a conversa deles sobre planos de fim de semana, ideias de férias, melhorias que queriam fazer no que agora se referiam como a casa, em vez de a casa da mãe. "A gente realmente deveria fazer algo com aquele quarto de hóspedes", Lúcia disse, sua voz chegando claramente à cozinha onde eu estava sentada com minha refeição institucional. "É um espaço tão desperdiçado. Poderíamos transformá-lo em um escritório decente, ou talvez uma sala de ginástica." O quarto de hóspedes. Meu quarto. O único espaço na casa que ainda pertencia a mim, por mais temporariamente que fosse. "Essa é uma ótima ideia", Marcelo concordou. "A mãe provavelmente nem precisa de um quarto separado, de qualquer forma. O sofá da sala é até bem confortável.
O sofá da sala, que agora estava de costas para a minha janela favorita, onde eu presumivelmente dormiria enquanto eles ocupavam todos os quartos de verdade na minha casa. Terminei meu jantar em silêncio mecânico. Então me retirei para o cômodo que eles estavam planejando eliminar, perguntando-me por quanto tempo mais eu poderia fingir que esta situação era temporária, o quanto mais invisível eu poderia me tornar antes de desaparecer inteiramente. Mas eles não sabiam o que eu havia guardado o tempo todo. Naquela noite, sozinha no que eles consideravam espaço desperdiçado, sentei-me na beira da minha cama temporária e abri a pequena caixa de joias de madeira que pertencia à minha avó. Escondida sob as poucas bijuterias que eu raramente usava, estava uma chave que eu quase havia esquecido que existia. A chave do cofre que abri 23 anos atrás, quando Marcelo tinha 9 anos e eu finalmente havia juntado dinheiro suficiente para minha primeira conta poupança de verdade. Ao longo dos anos, aquele cofre guardou nossos documentos mais importantes: certidão de nascimento de Marcelo, meus papéis do divórcio, apólices de seguro e a escritura desta casa. Mas também continha outra coisa, algo que eu havia colocado lá durante um momento de clareza que agora parecia profético. Lembrei-me do dia claramente. Marcelo tinha 10 anos, idade suficiente para entender que outras famílias tinham mais do que nós, jovem o suficiente para reclamar amargamente do nosso Natal modesto em comparação com as celebrações elaboradas dos amigos dele. Ele teve um acesso de raiva sobre querer brinquedos caros que não podíamos pagar, acusando-me de não amá-lo o suficiente para comprar o que ele realmente queria. Se você realmente me amasse, daria um jeito, ele soluçou, seu jovem rosto contorcido com o tipo de decepção crua que as crianças experimentam quando encontram pela primeira vez as limitações de suas circunstâncias. Naquela noite, depois que ele chorou até dormir, sentei-me à mesa da cozinha da minha mãe e escrevi uma carta. Não para Marcelo, ele era muito jovem para entender, mas para a mulher que eu poderia me tornar um dia, a mãe que eu esperava me lembrar de ser quando meu doce menino se tornasse um homem que poderia esquecer os sacrifícios que moldaram sua vida confortável. Agora, 23 anos depois, segurei aquele envelope em mãos que tremiam levemente enquanto quebrava o selo que eu havia fechado com minhas próprias lágrimas todos aqueles anos atrás. Minha querida futura eu. A carta começava em uma caligrafia que parecia impossivelmente jovem e otimista. Estou escrevendo isso em 26 de dezembro, o dia depois que Marcelo me disse que eu não o amava o suficiente porque eu não podia comprar tudo o que ele queria no Natal. Espero que quando você ler isso, ele entenda como o amor realmente se parece. A carta continuava por 3 páginas, detalhando cada sacrifício que fiz durante a primeira década de Marcelo. As noites em que fui para a cama com fome, para que ele pudesse repetir o jantar. As vezes em que usei o mesmo casaco por 5 invernos para que ele pudesse ter roupas escolares novas. A maneira como escolhi ficar em casa com ele, em vez de buscar o diploma universitário que poderia ter melhorado nossa situação financeira. Mas mais do que catalogar dificuldades, a carta me lembrava de momentos de pura alegria que eu havia de alguma forma esquecido. Marcelo aos 7 anos, fazendo-me um cartão de aniversário com papel de construção e dizendo que eu era a melhor mãe do universo inteiro. Marcelo aos 5 anos, guardando metade dos seus doces de Dia das Bruxas para quando a mamãe ficar triste. Marcelo aos 8 anos, me abraçando ferozmente depois que eu trabalhei um turno duplo dizendo: "Senti tanto a sua falta, mamãe. Nunca me deixe." Quando aquele filho adorador se transformou no estranho frio que agora me via como um obstáculo à sua felicidade. O parágrafo final da carta trouxe lágrimas que eu estava segurando por semanas. Eu sei que haverá momentos em que ele dará seu amor como garantido, em que ele esquecerá que tudo o que ele tem veio da sua disposição em dar tudo o que você tinha. Quando isso acontecer, lembre-se de que você o criou para ser forte e independente, mesmo que essa força seja às vezes virada contra você. Você deu a ele uma base de amor tão sólida que ele se sente seguro o suficiente para rejeitá-la. Isso não é fracasso, isso é sucesso. Mas não deixe que ninguém, nem mesmo ele, a convença de que seu amor foi inútil ou seu sacrifício sem sentido. Você é suficiente. Você sempre foi suficiente. Ler aquelas palavras parecia receber um conselho de uma versão mais sábia de mim mesma.
Alguém que havia entendido algo que eu havia perdido de vista ao longo dos anos. Eu não era o problema nesta situação. Meu amor não havia sido inadequado ou sufocante ou vergonhoso. Eu havia dado ao meu filho exatamente o que uma mãe deveria dar: apoio incondicional, presença consistente e a segurança para se tornar sua própria pessoa. Não era mais dor, era clareza. A manhã seguinte trouxe uma energia diferente aos meus movimentos. Em vez de andar na ponta dos pés pela minha própria casa, tentando não perturbar a felicidade doméstica de Marcelo e Lúcia, preparei meu café no meu volume normal e sentei-me à minha mesa da cozinha lendo o jornal que eu comprava há 30 anos. Quando Lúcia apareceu em seu roupão de seda, cabelo perfeitamente arrumado, apesar de ter acabado de acordar, ela pareceu surpresa ao me encontrar ocupando espaço na cozinha. "Oh, Margarida, você está acordada cedo", ela disse com aquele brilho falso que havia se tornado seu tom padrão comigo. "Na verdade, esta é a minha hora normal", respondi calmamente. "Eu tenho acordado às 6h30 para o trabalho há mais de 20 anos. Algo no meu tom deve ter soado diferente porque Lúcia parou em seu progresso em direção à cafeteira cara, estudando meu rosto como se estivesse tentando identificar o que havia mudado. "Claro", ela disse cuidadosamente. "Eu só queria dizer, bem, você tem estado tão quieta ultimamente." Quieta. Como se meu retiro para a invisibilidade tivesse sido uma escolha pessoal em vez de uma resposta à exclusão sistemática deles. "Eu tenho pensado", eu disse, virando uma página do meu jornal com casualidade deliberada, "sobre muitas coisas." Marcelo apareceu na porta, já vestido para o trabalho, movendo-se com a eficiência apressada de alguém que aprendeu a pegar o café da manhã e sair sem conversas prolongadas. Ele parou quando me viu sentada à mesa em vez de me esconder no meu quarto. "Bom dia, mãe", ele disse, sua voz carregando uma nota de incerteza. "A senhora está acordada cedo." "Não, meu amor", eu disse, deixando o carinho carregar mais peso do que o habitual. "Estou acordada exatamente na mesma hora que tenho acordado desde antes de você conseguir andar. Você apenas tem estado muito distraído para notar." Algo piscou em seu rosto. Confusão, talvez? Ou o primeiro indício de desconforto com arranjos que ele havia se acostumado a dar como garantidos. "Lúcia", continuei, dirigindo-me diretamente à minha irmã. "Eu estava querendo perguntar sobre seus planos. Por quanto tempo mais você está pensando em ficar?" A pergunta pairou no ar como uma pequena explosão. Tanto Marcelo quanto Lúcia haviam se acostumado com a presunção de que o arranjo atual deles era permanente, que meu deslocamento era simplesmente o novo normal que todos haviam concordado em aceitar. "Bem", Lúcia disse, olhando para Marcelo em busca de apoio, "eu pensei que tínhamos discutido isso. Meu acordo de divórcio deve ser finalizado em breve. E então, Marcelo e eu podemos começar a fazer arranjos mais permanentes." Arranjos permanentes. Lá estava de novo, a casual presunção de que meu futuro era deles para determinar. "Que tipo de arranjos permanentes?" perguntei, minha voz firme e curiosa em vez de confrontadora. Marcelo se mexeu desconfortável, talvez reconhecendo que eu estava fazendo perguntas em vez de simplesmente aceitar informações. "Mãe, a gente conversou sobre isso. Lúcia precisa de estabilidade agora. E esta casa é realmente grande demais para uma pessoa só, de qualquer forma. Grande demais para uma pessoa só." A pessoa que estava pagando a hipoteca, mantendo a propriedade e construindo patrimônio nessas paredes por mais de 15 anos. "Você tem razão", eu disse, surpreendendo os dois. "Esta casa é grande demais para uma pessoa só. É um lar de família. Precisa de uma família morando nela." O alívio em seus rostos foi quase cômico, como se tivessem esperado resistência a uma conclusão que pensaram que eu finalmente havia alcançado. "Exatamente", Lúcia disse com confiança renovada. "Marcelo e eu temos conversado sobre como este lugar poderia ser perfeito para nós. Com algumas reformas, é claro. Mas a estrutura é muito boa. A estrutura. Minha casa reduzida a elementos estruturais que poderiam suportar a visão deles de felicidade doméstica. Estou tão feliz que concordamos", eu disse, levantando-me para enxaguar minha xícara de café na pia, que me serviu fielmente por décadas. "Porque eu tenho pensado que é hora de eu começar a procurar algumas mudanças também." O jeito que eles se olharam, aquela comunicação silenciosa que me excluiu completamente,
Me disse tudo o que eu precisava saber sobre como eles estavam discutindo meu futuro, mas eles não tinham ideia de que mudanças eu tinha em mente, ou que base de força eu havia construído enquanto eles estavam ocupados planejando seu paraíso no meu exílio. Deixei-os na cozinha, confusos com minha súbita mudança de aceitação passiva para engajamento ativo, e fui me vestir para um dia que seria diferente de qualquer um que tive em meses. Pela primeira vez desde que este pesadelo começou, eu me senti eu mesma novamente. Minha primeira parada naquela manhã foi o banco onde mantive contas por mais de 2 décadas. Patrícia, a gerente da agência que me ajudou a abrir minha primeira conta poupança quando Marcelo era pequeno, me cumprimentou com a familiaridade calorosa de alguém que testemunhou anos de pequenos depósitos e planejamento financeiro cuidadoso. "Margarida, que bom te ver", ela disse, conduzindo-me ao seu escritório. "Faz um tempo desde que você veio pessoalmente. Eu preciso revisar todas as minhas contas", eu disse, sentando-me na cadeira em frente à mesa dela. "Tudo. Eu quero entender exatamente o que eu tenho e quais são minhas opções." A expressão de Patrícia mudou para a atenção profissional, enquanto ela abria meus arquivos no computador. Na hora seguinte, examinamos cada detalhe da minha situação financeira. A conta corrente onde meus salários eram depositados, a poupança que construí lentamente ao longo de décadas, o fundo de aposentadoria para o qual contribuí apesar dos orçamentos apertados e, o mais importante, a escritura da casa e as informações da hipoteca. "Você tem sido muito responsável com suas finanças", Patrícia disse, revisando os números. "Seu saldo da hipoteca é bastante gerenciável, dada a sua posição de patrimônio. Você considerou refinanciar? As taxas de juros melhoraram desde que você comprou inicialmente." "Na verdade", eu disse, inclinando-me ligeiramente para a frente, "estou mais interessada em entender minhas opções se eu quisesse vender." As palavras soaram estranhas saindo da minha boca, mas também libertadoras. Por meses, senti-me como uma prisioneira na minha própria casa, aceitando a erosão gradual da minha autoridade e conforto, como se eu não tivesse alternativas. Patrícia assentiu profissionalmente. "O mercado tem estado bastante forte no seu bairro. Casas semelhantes à sua têm vendido bem acima do valor avaliado. Gostaria que eu a conectasse com nosso parceiro imobiliário para uma análise de mercado?" "Sim", eu disse sem hesitação. "Eu gostaria de entender exatamente qual é o valor da minha casa." Depois do banco, dirigi até a biblioteca, um lugar que sempre foi meu santuário quando eu precisava de espaço tranquilo para pensar. Na seção de computadores, pesquisei imóveis para alugar em áreas que eu nunca havia considerado anteriormente. Cidades menores onde o custo de vida me permitiria viver confortavelmente com minha renda modesta. Lugares onde eu poderia pagar um pequeno apartamento ou condomínio, sem o fardo de manter uma casa grande que não parecia mais um lar. As possibilidades eram surpreendentemente numerosas. Condomínios charmosos projetados para pessoas que queriam uma vida simplificada. Complexos de moradias para a melhor idade com atividades sociais embutidas e estilos de vida livres de manutenção. Até mesmo casas pequenas em cidades vizinhas, onde eu poderia ter um jardim e privacidade sem o estresse financeiro que definiu a maior parte da minha vida adulta. Pela primeira vez em meses, senti algo que se assemelhava a entusiasmo sobre o futuro. Naquela noite, Marcelo e Lúcia estavam em profunda conversa quando cheguei em casa. Suas cabeças inclinadas sobre o laptop de Lúcia, enquanto navegavam em sites de móveis. Eles olharam para cima quando eu entrei, e algo em suas expressões sugeriu que eles estavam me discutindo na minha ausência. "Mãe", Marcelo disse com casualidade forçada. Lúcia e eu estávamos conversando sobre talvez chamar alguns amigos para cá neste fim de semana. "Estaria tudo bem para a senhora?" A pergunta foi formulada como um pedido, mas seu tom sugeria que ele não estava realmente pedindo permissão, mas sim me informando sobre planos que já haviam sido feitos. "Que tipo de reunião?" perguntei, genuinamente curiosa sobre como eles imaginavam receber convidados na minha sala de estar. "Apenas um jantar", Lúcia disse suavemente. "Alguns amigos meus do clube, talvez alguns casais que Marcelo conhece do trabalho. Nada muito elaborado, exceto que eu já podia imaginar o vinho caro, a comida sofisticada, a encenação cuidadosa da minha casa para apresentar a imagem de anfitriões sofisticados em vez de hóspedes que haviam gradualmente assumido a casa de outra pessoa.
Onde vocês estavam pensando em fazer as pessoas comerem? Perguntei. A sala de jantar só acomoda 6 confortavelmente. Bem, Lúcia disse, trocando aquele olhar familiar com Marcelo. Pensamos que talvez você não se importasse de comer na cozinha naquela noite? Só para nos dar mais espaço na sala de jantar para nossos convidados. Nossos convidados. Na minha casa. Enquanto eu comia sozinha na minha própria cozinha como ajuda contratada. Na verdade, eu disse, sentando-me em frente a eles, eu tive algumas conversas interessantes hoje que acho que deveríamos discutir. A tela do laptop refletiu em seus rostos enquanto eles olhavam para cima com expressões correspondentes de atenção polida, que não escondiam completamente sua tensão subjacente. Eu fui ao banco esta manhã, continuei conversando. Falei com Patrícia sobre minha situação financeira. Você sabia que esta casa valorizou significativamente ao longo dos últimos anos? Marcelo se mexeu desconfortável. Isso é ótimo, mãe. Bom investimento. É sim, concordei. Patrícia acha que eu poderia conseguir bem acima do valor de mercado se decidisse vender. O bairro se tornou bastante desejável. O silêncio que se seguiu foi diferente da quietude confortável de pessoas processando informações interessantes. Este era o silêncio carregado que precede as tempestades, quando o próprio ar parece prender a respiração. Vender? Lúcia disse cuidadosamente. Por que você gostaria de vender? Esta casa é perfeita para as suas necessidades, minhas necessidades, conforme definidas por pessoas que haviam reestruturado sistematicamente minha situação de vida para se adequar às preferências delas. Bem, eu disse, apreciando a maneira como os dois estavam subitamente prestando total atenção às minhas palavras. Eu tenho pensado sobre o que você disse, Marcelo, sobre esta casa ser grande demais para uma pessoa só. Você está absolutamente certo. O alívio piscou em seus rostos antes de eu continuar. Então comecei a pesquisar alternativas. Existem alguns condomínios adoráveis para a melhor idade a cerca de 1 hora daqui. Vida livre de manutenção, atividades sociais embutidas, muito mais apropriadas para uma mulher da minha idade. Mãe, Marcelo disse rapidamente, a senhora não precisa se mudar para um condomínio para idosos. A senhora não é tão velha. Não tão velha. Interessante como minha idade havia se tornado negociável agora que o arranjo confortável deles estava ameaçado. Oh, eu acho que poderia ser maravilhoso, eu disse com entusiasmo genuíno. Sem mais preocupações com cuidados com o jardim, ou reparos no telhado, ou impostos prediais. Apenas um apartamento simples com tudo o que eu realmente preciso. Mas e quanto a... Lúcia começou. Então parou. Aparentemente percebendo que não poderia terminar aquela frase sem revelar o quão completamente ela havia assumido a posse do meu espaço. E quanto ao quê? Eu perguntei gentilmente. E quanto a nós? Marcelo disse, sua voz carregando uma nota de pânico que eu não ouvia desde que ele era criança com medo de ser deixado sozinho. Nós. Finalmente, um reconhecimento de que nós significava algo. Mesmo que esse significado tivesse sido temporariamente obscurecido por sua paixão por Lúcia e pelo estilo de vida que ela representava. E quanto a vocês? Perguntei, mantendo o meu tom neutro e curioso. Vocês dois são adultos com seus próprios recursos e oportunidades. Tenho certeza de que descobrirão arranjos de moradia que funcionem para a situação de vocês. Mãe, Marcelo disse, inclinando-se para a frente com urgência repentina. A senhora não pode simplesmente vender a casa. Este é o nosso lar de família. Foi aqui que eu cresci. Nosso lar de família. Onde ele cresceu no quarto que agora pertencia a Lúcia. Comendo refeições na mesa onde Lúcia agora ditava regras, vivendo em espaços que haviam sido redesenhados de acordo com as preferências estéticas de Lúcia. Você está absolutamente certo, eu disse. Foi aqui que você cresceu. Mas você não está mais crescendo, está? Você é um homem adulto que deixou muito claro que seu futuro está em outro lugar. Eu nunca disse isso, Marcelo protestou. Não disse? Perguntei gentilmente. Quando me disse que eu era muito prática com a decoração? Quando se mudou para o meu quarto sem perguntar? Quando parou de fazer refeições comigo? Quando começou a fazer planos de reforma sem me consultar? Quando disse que os amigos de Lúcia eram mais importantes do que meu conforto na minha própria casa? Cada pergunta pousou como uma pequena pedra atirada em água parada, criando ondulações de reconhecimento que se espalharam pelo rosto dele. Eu não quis dizer, ele começou, então parou,
talvez percebendo que suas intenções importavam menos do que o impacto cumulativo de suas escolhas. Eu sei que você não queria me machucar, eu disse, e pela primeira vez em meses, senti-me genuinamente triste por ele, em vez de zangada. Mas impacto e intenção não são a mesma coisa, meu amor. Lúcia havia ficado incomumente quieta durante esta troca, mas agora ela falou com a precisão cuidadosa de alguém que estava calculando sua resposta. Margarida, acho que pode haver algum mal-entendido aqui. Marcelo e eu nunca tivemos a intenção de fazer você se sentir indesejada na sua própria casa. Se nós ultrapassamos algum limite, como se meu deslocamento tivesse sido uma questão de interpretação, em vez de execução sistemática. Lúcia, eu disse, virando-me para encará-la diretamente. Você tem sido nada além de clara sobre suas intenções. Você queria esta casa, esta vida, esta versão de conforto doméstico. E você a tomou, peça por peça, com a cooperação entusiástica de Marcelo. Isso não é justo, Marcelo disse. Mas seu protesto carecia de convicção. Não é? Perguntei. Então me explique como chegamos a um lugar onde eu estou dormindo no quarto de hóspedes da minha própria casa, enquanto você planeja jantares que eu sou esperada para evitar. A resposta pairou não dita no ar entre nós, tão clara e inegável quanto a evidência dos pertences de Lúcia espalhados pela minha casa transformada. A conversa que se seguiu foi diferente de qualquer outra que já tivemos. Pela primeira vez desde a chegada de Lúcia, eu não era quem buscava aprovação ou aceitação. Eu não estava me desculpando por ocupar espaço ou defendendo meu direito de existir na minha própria casa. Em vez disso, eu estava simplesmente declarando fatos e observando-os lidar com realidades que eles ignoraram com sucesso por meses. Mãe, Marcelo disse finalmente, sua voz menor do que eu a ouvia desde a infância. Eu nunca quis que a senhora se sentisse como se não pertencesse aqui. Mas foi exatamente isso que aconteceu, respondi calmamente. Quer você quisesse ou não. Lúcia pigarreou, tentando recuperar o controle de uma conversa que havia mudado para além da capacidade dela de gerenciar. Talvez possamos encontrar um meio-termo que funcione para todos. Algum tipo de arranjo onde todos nos sintamos confortáveis. Que tipo de arranjo você tinha em mente? Perguntei, genuinamente curiosa sobre como ela planejava resolver um problema que ela havia criado. Bem, Lúcia disse, sua confiança se reconstruindo enquanto ela se aquecia a um tópico sobre o qual ela claramente havia pensado extensivamente. Marcelo e eu temos discutido a possibilidade de assumir oficialmente os pagamentos da hipoteca. Poderíamos cuidar de todas as despesas da casa. E você poderia morar aqui sem aluguel. Pense nisso como aposentadoria. Aposentadoria. Aos 57 anos. Enquanto eles reivindicavam a propriedade da minha casa, minha cozinha, minha sala de jantar e meu quarto. Isso é muito generoso, eu disse. Mas eu não estou pronta para me aposentar. E não estou pronta para ser dependente na minha própria casa. Você não seria dependente, Marcelo insistiu. Você seria família. Família. A palavra que justificou cada invasão, cada presunção, cada erosão gradual da minha autonomia. Marcelo, eu disse encostando-me na cadeira com algo que se aproximava da serenidade. Você pode me dizer honestamente que fui tratada como família nestes últimos meses? Ele abriu a boca para responder, depois a fechou, aparentemente incapaz de encontrar palavras que não soassem como mentiras, nem mesmo para os seus próprios ouvidos. Quando foi a última vez que você pediu minha opinião sobre algo que afetou esta casa? Continuei. Quando foi a última vez que você considerou minhas preferências antes de fazer planos? Quando foi a última vez que você me tratou como alguém cujos sentimentos importavam, em vez de alguém cuja cooperação você podia dar como garantida? As perguntas se acumulavam no ar entre nós, cada uma exigindo uma honestidade que eu não tinha certeza se ele era capaz de fornecer. Ele começou, então parou, o rosto dele passando por expressões que reconheci da infância. Culpa, defensiva, a percepção crescente de que havia sido pego em um comportamento que não podia justificar. A verdade é, eu disse gentilmente, que vocês têm me tratado como um obstáculo para a felicidade de vocês, os dois. E agora que estou sugerindo que posso remover esse obstáculo saindo, vocês estão subitamente preocupados com o meu bem-estar. A compostura de Lúcia finalmente se quebrou. Margarida, você está sendo deliberadamente injusta. Tentamos te incluir.
Como? Interrompi, minha voz ainda calma, mas carregando nova autoridade. Guardando minhas fotos? Trocando meus móveis? Tomando conta do meu quarto? Planejando jantares que eu sou esperada para evitar? Tratando minha cozinha como seu domínio pessoal? Discutindo reformas na minha casa como se eu não estivesse sentada a 1 metro de distância? Cada exemplo atingiu como um golpe físico, e eu podia ver Lúcia recalculando sua abordagem ao perceber a natureza sistemática do que havia feito. Aquilo eram apenas melhorias, ela disse fracamente. Maneiras de tornar a casa mais bonita para todos. Para todos? Perguntei. Ou para você? Marcelo finalmente encontrou sua voz, embora soasse tensa e incerta. Mãe, talvez a gente não tenha lidado com as coisas da maneira certa, mas estávamos tentando ajudar. A senhora parecia tão cansada, tão sobrecarregada por manter este lugar sozinha. Eu estava cansada, admiti, mas eu estava me virando muito bem até que vocês decidiram que eu precisava de ajuda que eu não pedi e não queria. Estávamos tentando cuidar da senhora, ele insistiu. Não, eu disse, e pela primeira vez em meses, minha voz carregou a autoridade da certeza completa. Vocês estavam tentando cuidar de si mesmos e usaram meu amor como permissão para fazer o que parecesse conveniente. O silêncio que se seguiu foi profundo. Nele, eu podia quase ver as justificativas cuidadosas que eles construíram desmoronando sob o peso da verdade que não podiam refutar. O que a senhora quer que a gente faça? Marcelo perguntou finalmente, e algo na sua voz me lembrou o garotinho que vinha até mim quando quebrava algo e precisava de ajuda para consertar. Eu quero que vocês me digam a verdade, eu disse, sobre o que vocês realmente querem, sobre o que vocês têm planejado, sobre como vocês veem esta situação se resolvendo de maneiras que os façam felizes. Lúcia e Marcelo trocaram outra de suas comunicações silenciosas, mas desta vez o olhar carregava desespero em vez de conspiração. Queremos ficar juntos, Lúcia disse finalmente. Queremos construir uma vida juntos, e esta casa parece um lar para nós. Minha casa parece um lar para você, corrigi gentilmente. Sim, ela admitiu, talvez percebendo que a honestidade era a única opção restante. E que papel vocês me veem desempenhando na vida que querem construir na minha casa? Perguntei. Outro longo silêncio. Outra troca de olhares que confirmou o que eu já sabia, mas precisava ouvi-los reconhecer. Nós pensamos... Marcelo começou, então parou, aparentemente incapaz de completar a frase. Vocês pensaram que eu simplesmente desapareceria no fundo, eu disse, terminando por ele. Vocês pensaram que eu ficaria tão grata por quaisquer migalhas de atenção que oferecessem, que aceitaria qualquer arranjo, contanto que significasse que eu não estava completamente sozinha. Mãe, não é. É exatamente isso, eu disse, cortando-o com calma firmeza. Vocês pensaram que meu amor por você era tão desesperado e incondicional que podiam tirar tudo. Minha casa, meu espaço, minha dignidade, meu papel na minha própria vida. E eu lhes agradeceria pelo privilégio de permanecer como uma presença tolerada no meu próprio lar. A precisão da avaliação estava escrita nos rostos de ambos. Vergonha e constrangimento substituindo a confiança que usavam enquanto o plano deles estava funcionando. Mas aqui está o que vocês não entenderam, continuei, levantando-me da mesa com lentidão deliberada. Meu amor por você nunca foi desesperado. Foi generoso. Há uma diferença. Eu caminhei até a bancada da cozinha, onde havia deixado as informações imobiliárias que imprimi na biblioteca, trazendo os papéis de volta para a mesa onde eles estavam sentados em silêncio atordoado. O amor generoso dá livremente, eu disse, colocando os documentos na frente deles, mas não doa ao doador, e certamente não sacrifica a dignidade de uma pessoa para comprar o conforto de outra. Mal, os papéis mostravam valores de propriedade, preços de aluguel em outras áreas, informações sobre condomínios para a melhor idade que ofereciam o tipo de vida independente que eu estava pesquisando. Vou colocar a casa à venda na próxima semana, eu disse simplesmente. O corretor de imóveis acha que vai vender rapidamente neste mercado. Depois que eu pagar o restante da hipoteca e os custos de fechamento, terei dinheiro suficiente para comprar um lugar pequeno à vista em algum lugar onde eu possa viver confortavelmente com minha renda de aposentadoria. Mãe, espere, Marcelo disse, o pânico rastejando em sua voz. A senhora não precisa fazer isso. Podemos resolver algo.
Podemos encontrar uma maneira de fazer todos felizes. Todos felizes? Perguntei, sentando-me novamente para encará-lo diretamente. Quando você se preocupou com a minha felicidade? Quando algum de vocês perguntou o que me faria feliz? A pergunta pairou no ar, inatingível, porque a resposta era nunca. Eles estavam preocupados com minha submissão, minha cooperação, minha disposição em facilitar a felicidade deles. Mas minha própria satisfação nunca havia feito parte da equação. O que a faria feliz? Marcelo perguntou. E por um momento ouvi o garotinho que costumava me trazer margaridas e declará-las as flores mais bonitas do mundo. Paz, eu disse simplesmente. Respeito. Um lar onde eu seja bem-vinda em vez de tolerada. Uma vida onde minhas opiniões importem e minha presença seja valorizada em vez de gerenciada. A senhora poderia ter tudo isso aqui, Lúcia disse desesperadamente. Se a gente se comunicasse melhor, se fizéssemos arranjos diferentes? Não, eu disse com gentileza e finalidade. Eu não poderia, porque vocês dois deixaram muito claro que esta não é mais a minha casa. É de vocês, e tudo bem, mas eu não vou fingir gratidão pelo privilégio de ser uma estranha na minha própria vida. 6 semanas depois, eu estava na sala vazia do que havia sido meu lar por 15 anos. Observando o caminhão de mudança se afastar com o último dos meus pertences cuidadosamente escolhidos. A casa parecia enorme ao meu redor, seus cômodos ecoando os fantasmas de jantares de família e celebrações de aniversário e manhãs tranquilas de domingo, quando Marcelo era pequeno e o futuro parecia ilimitado em possibilidades. Marcelo e Lúcia se ausentaram durante o processo de mudança, supostamente me dando espaço para me despedir, mas mais provavelmente evitando a realidade desconfortável do que suas escolhas haviam tornado necessário. Eles tentaram, nas semanas seguintes à nossa conversa na cozinha, negociar algum arranjo diferente, algum meio-termo que lhes permitisse manter a vida que construíram enquanto acalmavam suas consciências sobre meu deslocamento. Mas eu havia descoberto algo surpreendente sobre a clareza. Uma vez que você a tem, você não pode ignorar o que você sabe. Eu não podia ignorar o fato de que meu filho estava disposto a trocar meu conforto pela conveniência dele. Eu não podia ignorar o fato de que minha irmã havia pegado minha hospitalidade e a transformado em direito. Eu não podia ignorar o fato de que amor sem respeito não é amor de jeito nenhum. É apenas expectativa vestida em roupas mais bonitas. A venda da casa correu exatamente como Patrícia previu, atraindo múltiplas ofertas em poucos dias de listagem. Uma jovem família com 2 filhos pequenos se apaixonou pela cozinha grande e pelo quintal murado, vendo possibilidades que eu havia esquecido que estavam ali. Eles ofereceram o preço total e fecharam rapidamente, ansiosos para começar o tipo de vida familiar que eu uma vez pensei que duraria para sempre. Marcelo ficou cada vez mais desesperado à medida que a realidade da minha partida se tornava inegável. Ele se ofereceu para comprar a casa ele mesmo, embora suas finanças não pudessem sustentar tal compra. Ele sugeriu arranjos de aluguel, acordos de zeladoria, qualquer fórmula que lhe permitisse manter o que havia tomado enquanto parecia generoso para com a pessoa de quem havia tirado. Mãe, isso é loucura, ele disse durante uma de nossas conversas finais. A senhora está jogando fora a vida inteira porque tivemos um mal-entendido sobre arranjos domésticos. Arranjos domésticos. Mesmo assim, ele não conseguia nomear o que realmente havia acontecido. Não conseguia reconhecer que havia sistematicamente apagado meu lugar na minha própria vida e esperava que eu fosse grata por qualquer papel que restasse. Eu não estou jogando fora a minha vida, eu respondi. Eu a estou recuperando. Lúcia tentou uma abordagem diferente, apelando para a lealdade familiar e a obrigação fraternal. Margarida, nós somos família, ela disse com lágrimas que pareciam notavelmente autênticas. A família não se abandona por causa de mágoas. Mágoas. Como se minha objeção a ser tornada sem teto na minha própria casa fosse sensibilidade emocional, em vez de um estabelecimento razoável de limites. Você está certa sobre família, eu concordei. A família não se abandona, mas também não se desloca sistematicamente e chama isso de amor. Meu novo apartamento era tudo o que eu esperava quando pesquisei condomínios para a melhor idade online. Um espaço claro e moderno com janelas grandes e requisitos mínimos de manutenção.
localizado em uma cidade onde o custo de vida me permitia respirar financeiramente pela primeira vez em décadas. O prédio tinha uma horta comunitária onde eu podia cultivar tomates e ervas, uma biblioteca com cadeiras confortáveis para leitura e vizinhos que estavam construindo novas vidas, em vez de se agarrarem a velhas decepções. O melhor de tudo era meu, completa e inequivocamente meu. Ninguém podia reorganizar meus móveis ou guardar minhas fotos ou tratar minhas preferências como sugestões a serem consideradas e descartadas. Ninguém podia ocupar meu espaço enquanto me fazia sentir como uma hóspede, ou reivindicar meus recursos enquanto questionava minha dignidade para controlá-los. Eu mantive apenas o que me trazia alegria ou servia a um propósito prático, doando décadas de posses acumuladas para instituições de caridade que poderiam transformá-las em bênçãos para pessoas que precisavam de novos começos. O processo de escolher o que guardar e o que liberar foi surpreendentemente libertador, como editar minha vida para seus elementos essenciais. Os álbuns de fotos vieram comigo, junto com a porcelana da minha mãe e as poucas joias que guardavam memórias em vez de valor monetário. Meus livros, cuidadosamente selecionados para incluir apenas os favoritos que eu realmente releria. Equipamentos de cozinha dimensionados para uma pessoa que gostava de cozinhar para si mesma, em vez de realizar serviço doméstico para pessoas que haviam parado de apreciar o esforço. 3 meses após minha nova vida, recebi um telefonema que não me surpreendeu. A voz de Marcelo carregava o tom cauteloso de alguém que havia ensaiado o que ia dizer, mas não tinha certeza de como seria recebido. Mãe, ele disse, eu queria que a senhora soubesse que eu e Lúcia decidimos dar um tempo. A dar um tempo. O eufemismo que as pessoas usam quando querem evitar admitir que o relacionamento delas desmoronou sob o peso da realidade. Lamento ouvir isso, eu disse. E era verdade. Apesar de tudo, eu não queria que Marcelo sofresse desgosto, mesmo que esse desgosto fosse o resultado inevitável de escolhas que ele fez de olhos bem abertos. A questão é, ele continuou, sua voz ficando menor. Eu estou percebendo que talvez eu tenha cometido alguns erros. Sobre prioridades. Sobre o que realmente importa. Alguns erros. Sobre prioridades. A linguagem cuidadosa de alguém tentando se desculpar sem reconhecer totalmente pelo que estava se desculpando. Marcelo, eu disse gentilmente. O que você está tentando me dizer? Uma longa pausa. O som de alguém reunindo coragem para dizer palavras que pareciam grandes demais para a sua garganta. Eu sinto sua falta, ele disse finalmente. Sinto falta de conversar com a senhora. Sinto falta de nós. Do jeito que as coisas costumavam ser. O jeito que as coisas costumavam ser. Quando ele era o centro do meu universo e eu era a base confiável que lhe permitia correr riscos e perseguir sonhos, porque ele sempre sabia que o lar estaria esperando. Eu também sinto falta disso, eu disse honestamente. Mas, meu amor, não podemos voltar ao jeito que as coisas costumavam ser. Só podemos ir para frente, para algo diferente. Eu sei, ele disse rapidamente. Eu sei que eu te magoei. Eu sei que te dei como garantida e fiz você se sentir como se não importasse. Eu sei que escolhi Lúcia em vez de você, e isso foi errado. A admissão pairou no ar entre nós. Anos de dor finalmente reconhecidos em palavras que pareciam pequenas demais para o dano que descreviam. Fico feliz que você entenda isso agora, eu disse. Mas entender o que deu errado não é o mesmo que saber como consertar. Eu quero tentar, ele disse com a seriedade de alguém que finalmente havia compreendido a magnitude do que havia perdido. Eu quero reconquistar sua confiança. Eu quero ser o filho que a senhora merecia, em vez do filho que eu me tornei. A conversa que se seguiu durou 2 horas. Falamos sobre respeito e limites, sobre a diferença entre amar alguém e possuí-lo, sobre como relacionamentos reais exigem escolha contínua, em vez de obrigação presumida. Falamos sobre Lúcia e o que a havia tornado atraente para ele, e por que essa atração exigiu minha diminuição para florescer. Mais importante, falamos sobre perdão. Não o tipo barato que finge que a dor nunca aconteceu, mas o tipo caro que reconhece o dano enquanto escolhe construir algo novo a partir das ruínas. Eu não sei se posso ser a mãe que eu costumava ser, eu lhe disse perto do fim da nossa conversa. Ela te amava tanto que esqueceu de amar a si mesma. Mas eu acho que posso ser um tipo diferente de mãe.
Uma que te ama a partir de uma posição de força, em vez de necessidade. Eu acho que gostaria disso, ele disse. Eu acho que preciso disso. 6 meses depois, Marcelo dirigiu 3 horas para visitar meu novo apartamento. Ele trouxe flores, margaridas, não rosas caras, e pediu permissão antes de reorganizar qualquer coisa. Até mesmo algo tão simples quanto mover uma cadeira para que pudéssemos sentar e conversar mais confortavelmente. Ele admirou minha horta, elogiou minhas escolhas de decoração e ouviu com interesse genuíno enquanto eu lhe contava sobre meus novos vizinhos e o clube do livro ao qual me juntei e o emprego de meio período que aceitei na biblioteca local, porque eu queria uma atividade com propósito e não porque precisasse da renda. A senhora parece feliz. Ele disse durante o jantar que eu havia cozinhado na minha pequena cozinha, uma refeição simples que tinha um gosto perfeito, porque foi escolhida e preparada de acordo com minhas próprias preferências. Eu estou feliz, eu disse, surpresa com a forma como essa declaração parecia completamente verdadeira. Fico feliz, ele disse, e então com a vulnerabilidade de alguém que aprendeu o custo de dar o amor como garantido. Você acha que pode haver espaço nesta nova vida para um filho que ainda está aprendendo a ser digno do seu amor? Eu olhei por cima da minha pequena mesa de jantar para este homem que eu havia criado, vendo-o claramente pela primeira vez em anos. Não como uma extensão de mim mesma ou um reflexo do meu valor como mãe, mas como um ser humano separado que era capaz de crescimento e mudança e de escolher o amor em vez da conveniência. Sim, eu disse. Mas não o tipo de espaço antigo, onde eu desaparecia para abrir espaço para você. Um tipo diferente de espaço, onde nós dois podemos existir plenamente. Eu gostaria disso, ele disse. Eu acho que finalmente estou pronto para isso. Às vezes, o silêncio é a verdade mais alta. Mas às vezes, depois que o silêncio fez seu trabalho, há espaço para novas palavras, palavras melhores, palavras que honram tanto o amor quanto a pessoa que está amando. Nós construímos algo novo a partir dali, lenta e cuidadosamente, com o respeito como a fundação, em vez da necessidade. Não era o mesmo que tínhamos antes, mas era infinitamente melhor do que o que havíamos perdido. E pela primeira vez na minha vida, senti-me amada não apesar dos meus limites, mas por causa deles. Eu era finalmente completamente suficiente.